Boa noite, Enfermagem 3. Sejam bem-vindos a mais uma aula de informática. Nós daremos continuidade ao Microsoft Excel. Na última aula a gente fez um exercício diferente, era aqueles vídeos de YouTube. Agora nós vamos voltar para nosso material de apoio, que é a apostila. Aí, dando prosseguimento aí, nós veremos hoje formatação condicional. A formatação condicional é um recurso do Excel, que ele aplica formatos às células selecionadas que atendem a critérios específicos baseados em valores ou fórmulas que você especificar. Os formatos condicionais continuam aplicados à célula até que o usuário os remova, mesmo que nenhuma das condições seja atendida e os formatos das células específicas não sejam exibidos. Aqui tem um exemplo até daquela planilha que a gente fez, aprendeu a função máxima, mínima e média. Só que o próximo conteúdo é a função se, então eu vou aproveitar a mesma planilha aqui da função se. A gente vai usar esse exemplo desses dois números aqui, ó. Vou selecionar os dois números aqui na página inicial, vem aqui no formatação condicional, aí tem aqui, ó, realce de regra de células. Aí a gente tem várias opções aqui, olha, de formatos. A gente pode escolher um número que seja maior, menor, está entre, igual a, texto contém, uma data que ocorre, valores duplicados. Aí a gente vai escolher aqui, é menor do que. Então, eu vou colocar na minha condição aqui os números menores que 60, vou aceitar a sugestão. Os menores que 60 fiquem na cor vermelho. Então, ele já até destacou aqui, olha, os 50 na cor vermelha. Então, vou clicar no OK. E vou voltar aqui na formatação condicional, realce das regras, escolher o maior do que. E os números maiores que 65, eu vou clicar nessa setinha aqui e vou escolher uma cor. Aí ele sugere vermelho, amarelo, verde ou então vermelho claro. Eu vou escolher o verde. Mas tem como a gente personalizar essas cores. Aí eu vou clicar no OK, aí ele já coloca para mim aqui. Então, se eu digitar qualquer número aqui menor que 60, ó, se eu mudar para 20, voltar para 50, ele atende a condição já com as cores. Aqui eu tinha colocado maior que 65, né? 65 fica preto, 66 fica verde, porque não usei maior igual. Então, a formatação condicional basicamente é essa. A gente pode fazer com número ou com texto. Tem outros também condições aqui, com barra de dados, escala de cor, com ícone. E logo em seguida, aí aqui ensino maior, menor, desses exemplos. No exercício eu vou voltar, eu vou dar um exemplo com a tabela do exercício, vai ficar mais fácil. Aí o próximo item aqui é o comando classificar. O comando classificar organiza as informações nas linhas selecionadas ou lista, as informações em ordem alfabética por número e por data. Para classificar os dados, o Excel segue alguns critérios de prioridade e organização. Numa classificação tipo crescente, por exemplo, a ordem é a seguinte. Aí aqui está explicando como vai ser a ordem dos números, por exemplo. O número menor vem primeiro, o negativo, no caso, ficaria antes do menor, depois o maior número positivo. Aí, classificação alfanumérica. Quando você classifica texto alfanumérico, o Excel classifica da esquerda para a direita. Aí tá falando sobre símbolos de apóstrofo, hífens. Aí depois, se vocês quiserem dar uma olhada, porque para não ficar longo o vídeo, eu já vou logo ensinar como que classifica. Então, essa tabela tá pequena. Vamos pegar essa aqui do cliente. Deixa eu ver as minhas opções aqui. Talvez essa é mais interessante. Então, vou selecionar aqui, de camiseta para baixo. Eu não vou pegar os títulos, porque se eu selecionar o título para colocar em ordem alfabética, ele vai tudo junto. Aí aqui na página inicial, a gente vem aqui, ó, classificar e filtrar, classificar de A a Z. Aí observem aqui, que ele classificou, não tem nada com a letra A, então ele subiu a bermuda e classificou o restante dos dados. Essa classificação é bem bacana. Aí, aproveitando essa tabela aqui, a gente pode aplicar uma formatação condicional nos textos. Olha, o que tiver com texto velha, a gente põe de uma cor, texto nova com outro. Então, vamos selecionar aqui,
formatação condicional, realçar regras das células. A gente pode escolher tanto é igual a como o texto que contém. Vamos usar os dois, é igual a. Aí vamos pôr aqui velha. Só que eu não vou querer vermelho, nem amarelo, nem verde. Eu vou vir aqui em formato personalizado, que você consegue escolher qualquer cor. A cor da fonte, a cor da letra. Aí eu vou colocar aqui, como é velha, eu vou pôr de azul. Vamos pegar o texto um azul escuro. E no preenchimento aqui eu vou pegar um azul clarinho. Aí ok. Aí vocês vão ver que ele preencheu, tá vendo? Aí ok de novo. Formatação condicional, realçar regras. Agora eu vou escolher o texto que contém. Texto que contém nova. Eu vou clicar na setinha, eu vou no formato personalizado novamente. Eu vou escolher a cor roxa. Então, aliás, vou pegar rosa. Vou pegar essa cor aqui, vai ser a cor de fundo. E a fonte, eu vou pegar esse rosa aqui. Aí, ok e ok. Aí, tá vendo que bacana a formatação condicional? Você pode usar quando você quiser destacar textos, é muito usado com números, igual eu dei o exemplo aqui com um número menor e maior, a gente pode usar um boletim ou outras coisas que, de acordo com a necessidade, né, do usuário. Então, classificação aqui, que eu pus em ordem alfabética, eu dei o exemplo do A a Z. A gente pode colocar em ordem decrescente também, pode classificar os números do menor para o maior e assim por diante. Após a classificação, a gente vê o próximo item, que é o autofiltro. O autofiltro é o meio mais rápido de selecionar apenas os itens que você deseja exibir uma lista. Para aplicar o autofiltro, não precisa selecionar. Basta deixar a seleção em qualquer célula da planilha e clicar na guia dados, escolher a opção filtro. Vamos voltar naquela tabela que eu classifiquei agora, que ela vai ficar bacana. Então, eu não preciso selecionar a coluna, né? Eu venho aqui na guia dados, filtro. Aqui o que o filtro faz? Coloca essas setinhas aqui, olha, nas colunas. Para que isso? Eu quero ver todas as minhas roupas que são velhas. Eu vou clicar aqui na setinha, marco selecionar tudo, escolha velha. Aí, ok. Aí eu consigo ver, olha, detalhadamente só as roupas velhas. É usado em planilha assim com grande volume de dados que você deseja fazer uma pesquisa. Aí, para voltar ao normal, você clica aqui, ó, e vem aqui, limpar filtros. A gente consegue ver aqui também nas roupas. Eu clico aqui, aí eu venho selecionar tudo, porque é mais rápido. Eu quero ver só a blusa. Aí eu consigo ver. Se eu tivesse mais blusas aqui, ia aparecer. Aí você vê que tá com filtro por causa desse desenho e os números aqui também, olha, ele muda a sequência. Aí, para limpar, a mesma coisa. Quando a gente tem filtro aplicado, a gente consegue classificar também, ó, de A a Z, de Z a A, igual a gente vinha aqui na página inicial, classificar e filtrar. Porque tem como vir aqui na página inicial ou na guia dados, no A a Z e Z a A. As duas maneiras faz a classificação. E agora a gente vai entrar nas funções, que é a parte que eu estava querendo dar introdução. O que é uma função? Conceito e estrutura aqui. Funções são fórmulas predefinidas que efetuam cálculos usando os valores específicos denominados argumentos, em uma determinada ordem ou estrutura. As funções podem ser usadas para executar cálculos simples ou complexos. A primeira que a gente vai conhecer é a função se. A função lógica se verifica uma condição que pode ser verdadeira ou falsa. Se a condição for verdadeira, a função retornará um valor. Se for falsa, a função retornará um outro valor. A função possui 3 argumentos. A condição a ser verificada, chamada de teste lógico, o valor a ser retornado, se a condição for verdadeira, que é o valor se verdadeiro, e o valor a ser retornado se a condição for falsa, que é o valor se falso. Onde o teste lógico é qualquer valor ou expressão que pode ser avaliado como verdadeiro ou falso. O valor ser verdadeiro é o valor fornecido se a condição verificada for verdadeira. Se este argumento for omitido na sintaxe, a função retorna verdadeiro. E o valor se falso é o valor fornecido se o teste lógico for falso. Quando não especificada, a função retorna falso. Caso contrário, verificada tem este resultado.
Aqui tem um exemplozinho e já bate para um exemplo de um prêmio aqui que a pessoa vai ganhar. Aí, antes de eu ensinar um exemplo, eu queria só falar uma coisa aqui sobre este teste lógico. O teste lógico, ele vai ser sempre fazer uma comparação com sinais, tá? A gente nunca digita texto no teste lógico para comparar. Então, o sinal que nós iremos usar é o sinal de igual, sinal de menor e sinal de maior. A gente pode digitar texto no exemplo ou célula. Falando assim, tá um pouco vago, deixa pro exemplo que vai ficar mais fácil. Que este exemplo aqui. O exemplo mais fácil de todo mundo entender a função se é com boletim escolar, que a gente vive isso, né? Aqui nós temos dois alunos, Maria e João, uma nota 50 e outra 70. A gente sabe que o aluno é aprovado ou não se a nota dele for maior que 60. Aqui só tem dois, a gente já sabe o resultado. Mas sempre a função vai ser feita em tabelas maiores ou uma tabela que você já precisa que a fórmula fique pronta. Então, vamos ver aqui como que ficaria. Eu coloco o sinal de igual, digito SE, que é o se, e abro parênteses. Quando eu digito, aquele item que eu li lá de teste lógico, valor verdadeiro e valor falso, aparece aqui, olha. Então, o que é meu teste lógico? Ele vai ser sempre uma comparação. O que eu vou pensar? Eu desejo saber a nota de Maria. A nota está aqui na coluna B, linha 4. Então, eu vou clicar aqui no B4. Então, se minha nota, eu vou pôr aqui sinal de menor, sinal de igual. Menor, deixa eu ver. Não, vamos pôr maior, né? B4, maior, igual. Tanto faz a ordem, tá? 60, só para ficar mais fácil. Então, se o aluno tiver a nota maior ou igual a 60, o que vai acontecer com ele? Ele é aprovado. Então, já fiz meu teste lógico. Eu peguei uma célula, fiz a comparação com algum sinal. Eu posso usar menor, maior, ou só o igual, ou menor igual, maior igual. Igual eu pus ali, maior igual. Então, eu acabei o teste lógico, eu coloco ponto e vírgula. Tem até escrito, né, aqui, olha a dica. Então, quando eu pus o ponto e vírgula, ele habilitou o meu valor ser verdadeiro. Então, se isso aqui for verdade, se o aluno tiver a nota maior ou igual a 60, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser aprovado. Como a gente vai digitar um texto, este texto tem que estar entre aspas duplas. Por quê? É coisa do Excel. Se a gente não colocar aspas, não dá certo. Então, eu vou pôr aqui, aprovado, fecho aspas duplas. Então, eu já acabei o meu valor ser verdadeiro. Então, eu vou pôr outro ponto e vírgula. Valor se falso. É o texto que eu quero que apareça caso essa condição não seja atendida. Então, se o aluno tiver a nota menor ou igual a 60, ele não vai ser aprovado, ele vai ser reprovado. Então, abro aspas, digito reprovado. Fecho aspas, aí eu fecho parênteses para finalizar e pressiono a tecla Enter. Aí já apareceu aqui, olha, Maria, a nota dela foi menor, ela foi reprovada. Aí eu posso puxar a fórmula igual os outros que a gente viu. Clica aqui e arrasto para baixo. Se eu tivesse mais notas, era só arrastar. Aí a fórmula já fica automática aqui, ó. Se eu mudar para 80, ele muda para aprovado, tá vendo? Se eu mudar para 50 de novo, reprovado. E a função se, a comum é essa com textos. Eu vou dar um exemplo dela mais no final aqui. Na nossa apostila tem as tarefas, mas que a gente não vai fazer agora. Aí, para fechar essa parte da função se, a gente vai ver a função se com fórmulas, por causa que já está dando quase 15 minutos de vídeo aqui. Aliás, deixa eu só ver aqui. Se com fórmulas, se compostas, função se. Eu vou ensinar só a função se, vou dar o exemplo e deixo a outra para a próxima aula. Vamos lá para o exemplo da função se. Aquela mesma tabela que eu tinha usado. A gente tem aqui as roupas, o estado da roupa e a gaveta. Aí o enunciado tá aqui, olha. Alice resolveu arrumar o seu guarda-roupa. Ela separou da seguinte maneira. Se as roupas forem novas, vai ficar na gaveta 1. Se as roupas forem velhas, na gaveta 2. Então, nós vamos jogar isso aqui na função. Igual se, abre parênteses, aí eu vou ver aqui. O estado da minha roupa. A minha roupa aqui, na coluna A, é só o tipo de roupa que eu tenho, né? O estado tá aqui.
Então, se as roupas forem novas, é na gaveta 1. Então, se essa célula aqui for igual a nova, a ordem tanto faz, mas eu vou seguir o enunciado. Tá escrito novas ali, mas como na nossa coluna tá escrito novas no singular, eu vou usar igual tá aqui na coluna B, porque senão dá errado. Então, se a roupa for nova, ponto e vírgula, aí acabou meu teste lógico. Se isso for verdade, ela vai para a gaveta 1. Então, vou abrir aspas, vou pôr aqui, gaveta 1. Aí falou ali, ponto e vírgula, né? Se elas forem velhas, gaveta 2. Então, se ela não é nova, ela é velha. Então, caso contrário, se isso for falso, ela vai para a gaveta 2. Então, vou abrir aspas duplas e digito. Gaveta 2. Fecho parênteses, enter. Essa é velha, gaveta 2, certinho. Então, vou dar 2 cliques aqui. Aí, ele faz a fórmula para mim. Não precisa de eu preocupar de fazer linha por linha. Esses exemplos foram simples, mas a função se ela é muito usada por várias coisas, com fórmulas que a gente vai ver na próxima aula, com vários textos. Eu vou ver se eu consigo pôr um exercício assim a ver com enfermagem na nossa atividade, para vocês terem noção como que é. Vou pausar o vídeo que já deu 15 minutos para a gente fazer a aula do dia 9 e vou gravar a do dia 10, né? Essa semana vai ser seguido. Tá bom? Um abraço para vocês.